Olá pessoal, seja muito bem-vindo a um podcast novinho, recheado de atrações. E olha só que nome sugestivo, Doutor Pod. O nosso foco aqui é ter um podcast voltado para essa classe dos doutores, em diversas áreas, tá? Pode ser doutor médico mesmo, advogado, engenheiro, doutores. E hoje estou recebendo aqui um doutor que vai falar o seu coração, o doutor Manuel Felipe. Tudo bom? Tudo jóia? Um prazerão estar recebendo você aqui nos nossos estúdios, né? E, doutor, explica para o pessoal de casa a sua formação, de onde o senhor veio. Vamos explicar para esse pessoal como que vai ser esse nosso Doutor Pod. Primeiro agradecer o convite, tá, Dudu? Já te chamo de Dudu porque eu já tenho uma proximidade com você. Vou te chamar de Mané. Cara, eu comecei a minha formação, na verdade, assim, a gente quando é menino, a gente nunca sabe o que vai ser, né? Mas quando chegou a época do vestibular, eu dei uma sondada em quais profissões me interessavam. E a medicina sempre foi uma área que me interessou muito. Então, eu prestei vestibular para medicina e passei, me formei na Universidade Federal de Minas Gerais, né, na UFMG. E depois, durante o curso de medicina, a gente vai encontrando as áreas que a gente tem. As afinidades. As afinidades, E aí eu tive mais afinidade. Eu comecei a fazer alguns estágios, né? No Hospital Risoleta Neves, Hospital João 23. E eu comecei... Esse primeiro, né? São hospitais de grande movimento. Hospitais de muito movimento, de muito caso grave, né? E a minha paixão pelo SUS, né, começou daí. Não só pelo fato da Universidade Federal ter um vínculo também com o setor público, né? Mas também esses hospitais. E aí eu comecei a desenvolver um especial interesse pela área de urgência, de clínica médica. E aí eu optei por fazer residência de clínica. Dentro da clínica médica eu fiz uma segunda residência, né, de cardiologia. E na cardiologia eu me apaixonei pela área de ecocardiografia, onde eu fiz especialização também. Então eu tenho esse histórico aí breve. E uma paixão pela cardiologia. Sensacional, né? Porque a gente já sabe que para ser médico, os doutores aqui no Brasil tem que estudar, né? Porque os doutores no Brasil são referência até para o mundo, né? Grandes descobertas, tanto na área de pesquisa, sim, quanto médica. Sim. Nesse tempo aí que passou de Covid, a gente viu o trabalho sensacional, né? E... falando sobre essa questão de Covid, doutor, o Covid ele influencia mesmo essa questão do coração das pessoas ou ele é mais pulmonar? Não, influencia sim. Na verdade, quando você tem o Covid, né, o vírus do Covid, ele tem uma atuação de inflamar o corpo, né? Ele provoca uma inflamação no corpo e um dos órgãos bastante afetados nisso é o coração, né? A gente sabe que a incidência de miocardites, que são inflamações no coração, e de trombose, né, que são duas situações clínicas bastante corriqueiras, vamos dizer assim, na doença, ela leva a alta taxa de óbito. Então, as pessoas, muitas vezes, elas adoecem por efeito indireto dessa inflamação também no coração, né? Não, então realmente esse vírus é terrível. Ele é terrível. É grave mesmo. Eu até fiz umas enquetes aqui no nosso Instagram e chegaram umas perguntas assim muito legais, doutor. E eu acho que é interessante a gente esclarecer para o pessoal que está assistindo, né? Claro. Porque nossa audiência não é só de doutor, né? Aqui o doutor pode, mas o pessoal de casa também pode. Claro. Então, perguntaram aqui, olha, pressão alta sempre trata com remédios? Existe tratamento sem precisar do uso de medicação? Excelente pergunta, tá? A pressão alta, ela é uma condição que não só a medicação ela é efetiva. Claro que hoje, com a modernidade da medicina, você tem várias classes de medicações que atuam, né, em benefício da melhora da pressão arterial. Mas as medidas não farmacológicas, né, que as medidas que você não precisa usar o remédio, elas são tão importantes quanto. E às vezes, o próprio paciente fazendo a adoção dessas medidas, você consegue suavizar em muito a pressão arterial, tá? Então, por exemplo, a prática de exercício físico, né, a adoção de alimentação saudável e a perda de peso são fundamentais, tá? A gente sabe que uma das medidas não farmacológicas mais importantes, se não a mais importante delas, é o controle do peso, tá? A gente sabe que a obesidade é uma condição sistêmica, né, em que quando a pessoa consegue tratar isso de forma
vamos dizer assim, mais efetiva, a pressão arterial ela tem uma melhora assim absurda. Absurda, né? Absurda. Só no fato da pessoa perder peso. Isso. Parece que ele faz o quê? Um alívio no corpo da pessoa? A gordura, ela pressiona os músculos, o coração. O que acontece? O peso corporal, né, além de a obesidade em si, ela também provoca uma inflamação. Tá. Então, o indivíduo que tem aumento de gordura corporal, ele também fica inflamado. Então, só disso já é um fator negativo. Então, quando você consegue reduzir isso, inclusive, um dos parâmetros que a gente usa é a circunferência abdominal. Sim. Né? A gente mede mesmo a circunferência. E isso, inclusive, é fator de risco para doença cardiovascular. Então, não é só na pressão arterial. Qualquer tipo de, vamos dizer assim, de atuação no coração, a perda de peso ela é sempre benéfica. Tá? Então, além de você reduzir a inflamação, você tem os efeitos diretos cardíacos também. Né? É interessante perceber isso, né? Porque essa gordura abdominal ela é causada mais por qual tipo de alimento? Pelos carboidratos, pelos açúcares? Como que funciona isso no nosso organismo? Sim. Tudo que você ingere, quando você ultrapassa o limite do uso, ela tem que ser transformada em tipo de depósito, vamos colocar assim. Então, não só a gordura, que muitas vezes as pessoas ficam com medo mais da gordura, né? Sim. E a gordura ela tem um papel até fundamental no nosso corpo. Ela tem produção de hormônio baseado em gordura. Algumas membranas celulares são feitas de gordura. Então, tudo que a gente come tem um benefício. Carboidrato, proteína e gordura. Só que tudo que é em excesso, ele acaba sendo transformado em forma de depósito. E esse depósito ele pode se acometer qualquer região do corpo, né? A barriga, a gente tem a famosa... A protuberância. A protuberância. Então, ela é a mais famosa, mas em tese, o carboidrato que você consome em excesso, ele é convertido em gordura potencialmente, né? Ele tem os depósitos no músculo, no fígado, nas células, mas quando você ultrapassa esse limite, tudo é transformado, vamos colocar assim dessa forma, em gordura. Então, muito mais do que temer um tipo específico de alimento, a gente tem que preocupar se o que você está comendo, você está conseguindo consumir. Digerir, e consumir. Transformar em energia. Transformar em energia e você usar isso no dia a dia. Porque se você não usa isso, ele vai acabar transformando em depósito. Então, por exemplo, você fala assim, poxa, eu conheço uma pessoa que come 200 coisas diferentes e não engorda. Mas é uma pessoa que mantém exercício físico, é uma pessoa que... E tem a parte genética às vezes, né? Tem algumas pessoas que não engordam de jeito nenhum. Tem gente que bebe água e engorda. Engorda, come uma empadinha e estufa, né? A genética, sim, ela tem uma importância fundamental, mas o nosso hábito cotidiano também ele contribui. Demais da Não, conta. E eu estou vendo aqui algumas perguntas que chegaram que são muito interessantes. Ó. Por exemplo, aqui a pessoa colocou, toma o remédio de pressão e ela não abaixa, então ele é um hipertenso, né? Sim. Devo trocar de remédio sempre? Isso é outra pergunta extremamente importante, tá, Dudu? O corpo acostuma com o remédio? Deve ser tipo isso, né? Na verdade, todo mundo pensa dessa forma, né? Cada remédio de pressão ela tem uma atuação específica no corpo, tá? Então, por exemplo, quando você usa um diurético, você está abaixando a pressão, perdendo volume de água, vamos colocar dessa forma. Sim. Já o captopril, o enalapril, que são outros remédios que são importantes também, que muita gente conhece, ele atua numa cascata, que acaba abaixando a pressão, vamos dizer assim. Então, cada remédio ele atua num ponto específico do corpo. Então, muitas vezes o paciente, quando ele usa o remédio, claro que a gente está pressupondo que o remédio é de procedência boa, né? Porque não é farinha, né? Mas quando, mesmo você usando o remédio, não adianta, às vezes não é o problema do remédio. Às vezes a dosagem está subutilizada. Eu vejo várias pessoas chegar para mim com losartana, por exemplo, 50 miligramas. Fala, doutor, vou trocar de remédio porque não está baixando a pressão. Mas ele ainda nem usou ainda a dose máxima do que aquele remédio pode fornecer. Esses remédios vão continuando, né? Eles vão acumulando no organismo da pessoa para fazer o efeito limite dele. Como que funciona? Não, ele tem a mesma atuação. Tá desde a primeira dose. Desde a primeira dose. Perfeito. Porque existem alguns que são acumulativos, né? Não, na verdade é o seguinte, quando você usa o remédio para pressão, ele vai atuar naquele mecanismo e pronto. Quando você não consegue abaixar a pressão só com aquele remédio, significa que aquele mecanismo que ele está usando não está sendo suficiente. Entendi. Então, normalmente o que a gente faz? A gente consegue otimizar a dose, às vezes a gente aumentando a dose um pouquinho, você já consegue melhorar a pressão arterial da pessoa.
Se por acaso não der certo, não é porque o remédio não presta, é porque às vezes ele precisa de uma segunda classe de medicação. Perfeito. Então, por exemplo, você está usando losartano de 50, você fala assim, minha pressão não está boa ainda. Aí eu aumento para de manhã e à noite. Então eu estou aumentando a dose, estou otimizando a dose. Se mesmo assim não resolver, eu acrescento uma segunda classe. Que ele vai entrar como um complemento, né? Um complemento, um amigo que vai ajudar a sua pressão a baixar, Sim. entendeu? Então, muitas vezes não é para trocar de remédio. A gente tem que ver, é claro, que a situação clínica de cada pessoa tem remédios que são específicos, claro, mas muitas vezes eles estão em doses subotimizadas ou então, às vezes, ele precisa de uma nova classe. Outro dia eu vi na internet esses remédios que as pessoas utilizam que fazem crescer pelos, cabelos, né? Minoxidil, dutasterida, eles também interferem nessa questão do coração? Como que é, assim, esse componente deles? Porque tem gente que fala assim, não vou tomar tal remédio. Estou falando desses 2 remédios, né? Mas tem vários outros que eles podem somar, agrupar nessas dosagens de remédios para pressão alta? O minoxidil, ele foi muito usado para calvície, né? É até hoje usado. Ele é até hoje usado e tal. E tem alguma interferência na pressão, sim, tá? Mas não são, vamos dizer assim, são medicações de primeira linha para o tratamento da hipertensão, tá? Essas medicações que você citou aí, elas não são usadas de rotina. Tá. Hoje a gente tem outras classes que atuam de forma muito mais eficiente e... Acabou que ele ficou realmente mais voltado até para o cabelo mesmo do que para a pressão. Assim, a gente pode até usar de uma forma assim, só se aqueles pacientes que não tiveram resposta nenhuma a nenhuma outra medicação, mas hoje na nossa rotina de cardiologia, praticamente não. Para tratamento de pressão, ele fica postergado. Porque ele alterava muito pouco, né? Não, muitas perguntas interessantes que o pessoal mandou, e a gente até pede aí que o pessoal que está nos assistindo, pode colocar nos comentários aí algumas perguntas, que quem sabe no próximo podcast a gente retoma esse assunto. Então eu peço aí, coloca já nos comentários aqui do nosso canal, para a gente poder responder aquela dúvida que toca o seu coração. Aqui, olha só, uma pergunta interessante. Por que o diabetes afeta tanto o coração? Essa é outra pergunta extremamente fundamental. O diabetes é uma doença também sistêmica, obviamente, é um descontrole, porque as pessoas acham que é um descontrole da glicose e ponto final. Na verdade, a atuação ela é muito maior do que isso, tá? Quando você tem uma alta concentração de glicose no corpo, ele também desencadeia fenômenos inflamatórios, tá? Por uma série de mecanismos. E a diabetes, a gente sabe que ao longo do tempo, quando ela vai sendo mal controlada, ela vai começando a atacar alguns órgãos do corpo. Tá? Eu tive um amigo meu que teve que amputar o dedo dele por causa do diabetes. As vasculopatias, que são as doenças da circulação, são muito comuns no diabetes. Pega muitas extremidades, né? Extremidades, porque normalmente são as regiões mais, vamos dizer assim, sensíveis, porque o calibre, muitas vezes, do vaso ele é menor. Então, quando a pessoa tem o diabetes e ela não faz o acompanhamento certinho, aquela alteração sistêmica, aquela inflamação vai prejudicando, inclusive, os vasos sanguíneos, né? E provoca amputações, provoca alterações oftalmológicas, a pessoa perde a visão. Exatamente. Esse amigo meu, antes dele ter o dedo amputado, ele ficou cego acho que 1 semana. Acho que... Dá uma doença que chama retinopatia diabética. Tipo uma cegueira, né? Eu tô falando do jeito mais... Sim. Dá um prejuízo na visão muito importante. Então, e isso tudo é evitado quando você controla o diabetes. E o coração não é diferente, né? Porque o coração ele trabalha também com a circulação e, de uma forma geral, o coração, para ser nutrido, ele precisa da nutrição das coronárias, que são aquelas artérias que ficam ali. E a gente sabe que o diabético ele tem uma chance muito aumentada de infarto. A diabetes, ela atrapalha muitas coisas na vida da pessoa, né? É impressionante como que é uma doença. E o povo, acho que o brasileiro, acho que é um dos que mais consome açúcar no mundo. Só perde, pro americano, né? Porque o americano, ele gosta mais de donuts, esses doces assim. Mas se bem que o brasileiro também gosta muito de cocada, doces assim, muito saturados em açúcar. E assim, Dudu, é importante falar também que assim, não é porque a pessoa tem diabetes que ela está fadada a ter alguma coisa. Na verdade, não é isso, muito antes pelo contrário. A gente tende a alertar a população que quem tem diabetes, quando você controla isso direitinho, a tendência de fazer alguma coisa mal para você no futuro é muito menor. Sim. Então,
É importantíssimo cuidar do diabetes, porque se você cuida do diabetes, você também está cuidando do coração. Sem indiretamente, dúvida. Né? Porque essas terminações nervosas, assim, né, de vasculares que você falou, vai chegar no coração. Com certeza. Pode começar lá na pontinha do pé, mas vai chegar lá em cima. E a diabetes realmente, eu fico vendo algumas pessoas que usam até aquele dispositivo no braço para ficar medindo de forma mais intensa durante o dia. E é complicado, né? Toda doença é complicada. Demais. Olha aqui, ó, nós temos um outro outra pergunta aqui, falando sobre remédio. Remédio para emagrecer, eles fazem mal para a saúde? Existe algum mais moderno hoje em dia que não faça talvez tanto mal? Isso é importante também, porque durante muito tempo... A gente não vai falar nome de remédio aqui não, hein? Senão o pessoal vai ser mágicos sair comprando aí. Tem algumas classes de medicações hoje, que inclusive estão associadas no controle do diabetes e até na perda de peso, que estão em voga, assim, entrou com muita força, e principalmente no último Congresso Europeu de Cardiologia que teve lá em Barcelona. E o pessoal tem falado muito de algumas classes. Um deles é o inibidor do SGLT2. É um nome técnico, mas enfim, ele é um medicamento que foi criado para tratar o diabetes e ao longo do tempo foi se vendo que ele começou a ter benefício cardiovascular. Tá? Inclusive, o próprio governo nosso, o Ministério da Saúde liberou agora uma portaria colocando ela na lista de farmácia popular. Mas isso é interessante, né? Tamanha a importância do remédio. O princípio ativo dele é a dapaglifosina. Tá? Tem a empaglifosina, que são outras marcas, mas são remédios que teve um benefício cardiovascular, inclusive para o tratamento de insuficiência cardíaca. Tá? Então, esses remédios para emagrecer, na verdade, eles têm alguns dessas classes têm um benefício também importantíssimo. Tá? Tem o outro que é o inibidor de GLP-1, que é um análogo de GLP-1, inclusive algumas marcas que a gente não vai falar aqui não. Porque senão o pessoal cisma de comprar e é complicado. Mas ele é um análogo de GLP-1, uma molécula modificada que a pessoa, vamos dizer assim, sente menos vontade de comer e ajuda na dieta. Às vezes a ansiedade, a compulsão. A pessoa, na verdade, ela consegue levar a dieta de uma forma muito mais tranquila e sem aquela fome voraz que ela tem, né? Porque eu vejo, às vezes, algumas mulheres falando, né? Aí as mulheres são as especialistas nisso, que na época da TPM, elas têm uma vontade muito maior de comer chocolate, de comer doces, né? Esse remédio ajuda nessa qualquer etapa? tipo, não só na TPM, não. Não, mas eu sei, mas assim... Qualquer situação, assim, o análogo de GLP-1, que são essas moléculas, eles descobriram que ela tem atuação em receptores cerebrais, receptores intestinais, vários receptores no corpo. E elas reduzem a vontade de comer. Aumenta a saciedade. Eu estou falando assim da questão das mulheres, né? Porque acho que um mercado grande, né, das mulheres procuram emagrecer e muitas das vezes não procuram um especialista nisso. Sim, isso é importante fazer. E querem tomar o remédio sem prescrição médica, né? Que é um grande problema. Vai muito de boca a boca, né, Dudu? Sim. Não. A amiga fala que emagreceu com remédio. E hoje em dia a internet ela é fantástica, mas também o que tem de história na internet fazendo o pessoal comprar coisa errada, né? Isso é um ponto extremamente importante, né? Quando você vai adotar o tratamento da obesidade, por exemplo, da perda de peso, para qualquer situação, sempre bom ter um acompanhamento responsável. Né? Interessante, o senhor está falando aí na questão da perda de peso. O médico cardiologista hoje está quase virando um endócrino, né? Assim, de... Você pegou o X. O X da questão. Teve o outro congresso que eu presenciei dessa forma, até presencial, que foi no Hotel Ouro Minas, do Congresso Mineiro. Tem um pesquisador cardiologista famoso, chama Renato Lopes, e ele falou isso. Que antigamente o cardiologista ele cuidava do infarto. Sim. Que era o cardiologista da trombose. Basicamente da trombose assim, da coronária. Dor no peito é só ele. Hoje, o cardiologista ele tem que estar sabendo metabolismo, tá? Então ele fala que agora é a era do cardiometabolismo. Então a gente tem que estar muito mais próximo da questão da endocrinologia. A gente está dialogando muito mais, até mesmo porque o paciente que vai para a gente, ele tem pressão alta, diabetes, tireoide... várias comorbidades. E o médico ele tem que saber lidar com isso, né? Sim. Não é à toa que o cardiologista tem que fazer clínica médica antes, teoricamente, porque são áreas correlatas, né? Assim como o endócrino também faz clínica como antes. fala, né? O corpo é um sistema. Não adianta só olhar um lado.
Você tem que saber dialogar com todas as áreas do corpo e você falou direitinho. Hoje o médico cardiologista bom é o cardiometabolismo, é o cara que sabe cardiometabolismo. Nossa, e é fundamental. A gente vê algumas pessoas aí que vão para as academias e começam a tomar, às vezes, hormônios, né? Coisas assim que vão alterar a aceleração. Uma vez mesmo, eu estava no estúdio, chegou um cliente meu, todo fortinho, né? E ele é franzino, mas estava forte, né? Uhum. Aí ele falou assim, poxa, Eduardo, vamos parar a reunião aqui, eu tô com um aperto no coração, uma sensação ruim, parece que eu vou ter... Eu falei, o que foi? Você tomou alguma coisa? Ele falou, tomei um medicamento aí para cavalo, né? Igual eles falam, né? E aí eu falei assim, cara, você é doido, você não vai aguentar isso não. Essa questão do anabolizante, cara, é um ponto que a gente tem que falar, porque, na verdade, isso está muito massificado hoje, né? E tem muito uso terapêutico de forma equivocada, né? Ou às vezes a pessoa ela procura o próprio, vamos dizer assim, ela mesma procura o recurso. Tem muita gente que vende isso no mercado paralelo, vamos colocar assim. Demais. Mas na verdade tem as indicações, tá, Dudu? Assim, a questão do uso hormonal, ela tem as indicações médicas, tá? Notadamente, os médicos que mais mexem com isso é o pessoal da nutrologia e o pessoal da endocrinologia, tá? Mas a cardiologia do esporte, que é uma especialidade que está ganhando cada vez mais espaço, tem também mexido com isso. E é importante, assim, falar que existem alterações associadas ao uso de anabolizante, tá? Com certeza, é hormônio, existe, né? Alteração vascular, alteração dos lípides, tá? Da gordura que você falou. Aumento da massa cardíaca, da massa miocárdica. Deve afetar até a questão de triglicérides da pessoa, né? É o lipídio. Ele está dentro do grupo do triglicérides. Então, assim, as pessoas precisam entender que existem indicações claras para isso e que o benefício estético tem que ser pesado na questão da saúde do indivíduo. Tá? Muitas vezes o cara quer usar bomba, mas ele não faz academia 2 vezes por semana. Então, assim, ou seja, né? O remédio não é milagre. Você tem que fazer a sua parte, né? E as pessoas hoje não têm paciência para fazer um trabalho bem feito hoje, né? A pessoa nem explora o limite dela, vamos dizer assim, do natural, né? Ela já quer saber fazer uso de hormônios. Então não, realmente, é complicado. E pessoas, às vezes, também na fase... Começa muito jovem, né? Tomando esses hormônios. Nossa, eu demais. fico vendo assim, tem pessoas assim, adolescentes que vão para uma academia e começam a tomar essas bombas e salvo engano, né, não sou endocrinologista e tal, mas a gente sabe que os pacientes que não atingiram a maturidade óssea ainda, você fazer uso desses hormônios pode ser extremamente perigoso lá na frente, né? Porque é até certo o cara fazer uma musculação, um adolescente, por exemplo, né? Extremamente saudável. Vai ser legal para o organismo dele, vai ser para a massa muscular. Sim, qualquer esporte. Mas até a fase de metabolismo dele não está definida, né? Claro. Até quantos anos, mais ou menos, há uma estabilização dos hormônios? Em torno de 18 a 21 anos. Exatamente. Né? Então, assim, claro que acho que tem variação de sexo masculino para feminino também, mas a maturidade sexual, a maturidade hormonal, vamos colocar assim, 18 a 21 anos, né? E as pessoas com 16 já tem menino querendo, adolescente, né? Sim. Querendo fazer uso e nem começou a... Nem terminou a fase hormonal. Então, assim, isso é extremamente perigoso. Agora, a gente está falando disso, dessa pessoa que vai para a academia, e essa prática dos esportes, né? Ele precisa procurar um cardiologista? Dudu, para qualquer exercício físico que você for fazer... Aliás, o cardiologista não é só para exercício, para tudo, né? Para tudo, né? Mas se você se propõe a fazer um exercício físico, é interessante você fazer uma consulta médica para ver como é que está a sua situação de corpo, tá? Porque às vezes a gente vê acidentes acontecendo durante a prática de esportes. Sim. Porque às vezes a pessoa ela não sabe da condição dela, né? Não sabe, nunca dosou. Tem paciente que eu já atendi com mais de 50 anos, nunca foi ao médico. Eu falei, gente, como é que pode um negócio desse? A pessoa vai na sorte. Vai na sorte, porque as pessoas têm a ideia de que a doença só existe quando você tem sintoma, e isso está errado. Tá? São doenças silenciosas, muitas das vezes. A pressão alta, por exemplo, que é a que a gente conversou antes, muitas vezes ela não dá sintoma. A pessoa tem e não sabe. Então, às vezes eu meço a pressão do paciente, faço a aferição, aí eu falo assim, olha, você está com a pressão de 16 por 8, vamos colocar assim. Aí eu falo assim, doutor, nunca tive pressão alta. Eu falei, mas você já mediu antes? Não, nunca mediu, como que vai saber? Eu nunca senti.
Mas aí que está o problema. E o corpo acostuma com essa pressão alta, vamos dizer assim, para a pessoa não sentir tonteiras? Eu já peguei paciente com pressão de 17, 18, absolutamente assintomático. Às vezes tem uma dorzinha de cabeça quando vai para 22, 23. 22. Assim, o cara está a ponto de estourar. Então, assim, a ideia é sempre que você for fazer... Primeiro que você tem que fazer uma consulta médica, poxa, para você ver como é que está a sua saúde geral. Se você for fazer exercício físico, é interessante você procurar um cardiologista ou um clínico, às vezes um cara minimamente bem preparado, para poder identificar potenciais situações ali e se ele achar que merece uma avaliação especializada, procurar o cardiologista. Não, perfeito. Né? Eu já fui assim nos médicos, eles geralmente usam os medidores, né, de pressão que vai apertando e tal. Hoje em dia tem alguns que são no pulso, digitais. Funciona, não funciona? Ou é apenas para a pessoa ter uma noção de como estaria a pressão? O esfigmomanômetro. O quê? Esfigmomanômetro. Eu não vou nem repetir, não, eu não vou conseguir. Ele é um aparelho que a gente usa, né? E a gente usava muito, a gente usa ainda muito o aneroide, que é aquele que tem aquela setinha. É mais analógico. É o analógico, exato. E depois eles inventaram o digital, que é inclusive para poder aumentar a proporção de pessoas para ver a pressão, né? O de pulso, se você for pensar em termos de confiabilidade do método, o de pulso ele é menos confiável, tá? O mais confiável é aquele que usa o braço mesmo. Sim. O de pulso, antebraço, não. Mas a pessoa tem uma leve noção. E né? é interessante usar. Inclusive, eu acho que saiu uma diretriz, a Sociedade Brasileira de Cardiologia já permite que boas marcas de medidores digitais, mas que usem o braço, são autorizados para validação assim, de acompanhamento clínico. Realmente, hoje em dia, tem muito produto chinês aí que a pessoa utiliza que... Tem duas marcas que eu gosto de usar, mas não vou... Se eles pagarem, fizerem um merchan... Fizer um merchan, né, Dudu? A gente, no próximo podcast, a gente pode coloca na televisão, na tela, põe um QR Code. Mas no meu consultório, sempre... Porque o paciente pergunta, doutor, posso comprar o medidor de pressão digital? Normal, você está ali para uma consulta, né? Claro. Aí eu oriento as duas marcas que normalmente eu sugiro. Que ótimo. Tá? Doutor, e aqui... essa pergunta aqui, a pessoa deve ter passado aperto. Quem já teve infarto pode voltar a fazer exercício físico? Isso é importantíssimo dizer também. O infarto ele não é um diagnóstico de morte. Tá? O infarto é uma situação que acontece que quando a pessoa consegue tratar e acompanhar de forma correta, na grande maioria das vezes, mesmo ela tendo um histórico de infarto e ela estiver estável clinicamente, estável do ponto de vista cardiológico, ela pode fazer exercício físico. Claro, cada caso é um caso, né, Dudu? Sim. Tem pessoas que têm um nível de infarto, uma área cardíaca cometida muito grande. Então, essas têm normalmente uma privação maior do exercício, tá? Mas, mesmo nos pacientes que têm queda da fração de ejeção, que a gente fala que é a força do coração, né? Existem programas de reabilitação cardíaca, programas de exercício que são direcionados para isso, tá? Então, o infarto ele não é uma taxação de falar, não, agora não posso fazer mais nada. Muito antes, pelo contrário. Na verdade, o cara... Ele tem que se exercitar, porque isso vai fazer bem para ele, para o coração dele. Tá? Não, então, sem dúvida. A gente consegue identificar isso na consulta, tá? E olha só, a pessoa colocou aqui, como o meu histórico familiar vai afetar a minha saúde cardíaca? Pessoas que têm, né, avô, pai... Isso é totalmente importante, tá? Assim, na consulta médica, nossa, na cardiologia, um dos tópicos que a gente conversa com o paciente é o histórico familiar, tá? Então, assim, a gente sabe que quanto maior a tendência de você ter parentes de primeiro grau com doenças cardíacas, Dudu, maior também a chance de você adoecer. Não é uma sentença que você vai ter, porque, por exemplo, se você pegar dois irmãos, tá, gêmeos, um faz esporte, se alimenta bem, os dois têm o mesmo material genético, vamos colocar assim. Um pratica esporte, come bem, claro, de vez em quando vai na churrascaria e tal. Normal, né? Tem que viver também. Mas... Tem que viver, poxa. Mas faz a academiazinha dele, ou então faz uma caminhada, uma natação, qualquer esporte que ele quiser fazer. E o outro não faz nada, fica só jogando videogame, não pratica nada. Embora os dois tenham o mesmo material e o mesmo parentesco, vamos colocar genético, aquele que faz o exercício, a dieta e tem uma vida mais ativa, ele vai ter menos eventos cardíacos do que aquele que não faz nada. Então,
Agora, se você tem uma família que sempre está dando problema cardíaco, a chance de você ter é maior. Então, a preocupação sua em procurar um médico o quanto antes, né? E deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, deixa eu achar aqui, porque chegaram várias no nosso Instagram, ainda bem, né? O pessoal curioso nessa área, né? É porque você é conhecido também, né, Dudu? Sou conhecido na minha rua, né? E a gente... Mas é porque realmente a saúde, né? A pessoa vai protelando, mas na hora que vem o problema, ela sofre. Isso é verdade. Há algo específico que preciso saber sobre os medicamentos que estou tomando? Todo remédio que você toma, Dudu, tem uma finalidade, tá? E aí vai depender da doença que você tem, tá? Então, assim, uma das coisas que normalmente em consultório que eu faço para o paciente é explicar para ele potenciais efeitos colaterais, tá? Então, quando você tem o uso da medicação e não avisa o paciente, você aumenta a chance dele abandonar o tratamento só porque você não explicou isso, o efeito colateral, tá? Então, é tudo uma balança, tem o efeito benéfico, mas tem também, eventualmente, os pormenores, né? Que são os efeitos colaterais. Então, todo remédio que você toma, você tem que saber para que você está usando. É porque a dose de veneno e remédio depende da quantidade, né? Assim, a dosagem. Então, isso tem que ser passado em consulta, tá? Toda medicação que o paciente... Tanto que eu até pergunto, falo assim, você tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Se for com relação à medicação, a gente explica isso. Tá? Não, é muito importante mesmo a gente ter essa noção, porque como aquele rapaz do ataque cardíaco me mandou uma outra pergunta aqui, com que frequência devo consultar um médico após um ataque cardíaco? Você vê que ele está preocupado, né? E deve se preocupar. E não sem razão. Na verdade, o ataque cardíaco, tá? Que a gente chama de parada cardíaca, viu, Dudu? Ela é consequência de alguma outra doença que você já tinha. Tirando situações extremamente atípicas, por exemplo, um acidente que você teve, algum trauma, algum acidente de automóvel, se o paciente ele tem parada cardíaca, ele provavelmente já tem alguma doença sistêmica que está se estabelecendo ali há muito tempo. Então é extremamente importante ele fazer esse acompanhamento e tratar aquelas causas que provocaram a parada cardíaca, tá? Via de regra, tá? Grande parte das paradas cardíacas são motivadas por hipertensão, diabetes, uso de cigarro, sedentarismo. Então, quando você consegue combater isso... Resolve, né? Melhor. Melhora bem a situação da pessoa. Com certeza. Então, aqui, olha só. O que posso fazer no dia a dia... Olha só, o cara tá... Para evitar outro ataque cardíaco. Já teve um, então. Né? Assim, realmente, claro. A gente ri, mas só sabe quem já passou por isso, certeza. Né? Com certeza. Isso aí a gente vê, assim, Dudu, é muito comum, né? Eu que já trabalhei em pronto-socorro, a parada cardíaca, ela é quase que um hábito, vamos dizer assim, né? E graças a Deus a gente consegue reverter a grande maioria das vezes. Dudu, é aquela coisa, se ele teve uma parada cardíaca, a primeira coisa que ele tem que saber é o motivo. E descobrir a fonte, né, desse problema, né? Exatamente. Então, porque tem gente... Eu tenho um amigo meu, ele foi surpreendente, porque ele era um jovem senhor, vamos pôr aí 45 anos, 50 anos, fazia exercício físico, e ele sentiu uma pontada muito forte no peito dele. Certo. E ele tem acho que é um irmão dele, um parente dele, que é médico. E pelos sintomas que ele contou, ele falou, olha, você está tendo um princípio de um ataque. Vai lá para o hospital. Pelo menos para ter uma segurança. Certo. Ele correu, foi para lá. Quando ele estava atravessando a rua para chegar no médico, ele sentiu uma dormência muito forte, acho que no braço do lado esquerdo, o direito não sei ao certo. E chegou lá na frente do atendimento, e aí a moça, naquela lerdeza para iniciar, porque não tinha um sangramento, vamos dizer assim, né, nada muito chamativo, e falou, ô, fulana, eu estou tendo um ataque. Ele começou a sentir que o corpo dele ficou adormecido, meio estranho, e ainda bem que o parente dele chegou e falou assim, olha, entra com ele lá, porque ele está tendo mesmo. E ele teve que fazer ponte de safena, mais para frente teve que colocar stents. Stents que fala? Stent. Tá vendo? Vou aprender, gente. Vou virar quase não vou virar não, porque não é minha afinidade. Mas assim, ele teve mesmo ainda bem que ele correu.
Sim. Como que a gente consegue perceber alguns sinais assim que a gente está tendo uma parada cardíaca, um ataque cardíaco? Sim. A pergunta foi grande, mas para ilustrar para o pessoal. Extremamente pertinente. A primeira coisa que a pessoa tem que se preocupar, Dudu, e isso eu já até falei em outras situações, é ela saber a condição física dela, a condição de saúde, tá? Então, por exemplo, se você fala para mim, Manuel, eu tô tendo uma dor no peito, tô com medo de ter um ataque cardíaco. A primeira coisa que eu vou falar para você é o seguinte: você tem pressão alta, você tem diabetes, você fuma. Eu vou procurar saber qual que são os seus fatores de risco. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que se preocupar é com a saúde dela. Então, agora, se você pega uma pessoa jovem, ou um adulto jovem, ou até uma pessoa mais velha, que tenha toda a saúde dela controlada, a chance dela ter uma dor no peito complicada, não que seja impossível, tá? Mas a chance dela ter algum ataque cardíaco é muito menor. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que saber é qual que é a situação dela. Ponto. O segundo aspecto, qual que é o sintoma que a pessoa sente que é para ela se preocupar, tá? Pensando em infarto, em ataque cardíaco, vamos colocar dessa forma, a dor ela é tipicamente em aperto, tá? A pessoa sente um aperto, às vezes uma queimação, às vezes ela até bota a mão aqui de forma instintiva, faz assim. Muita gente fala que parece um cavalo que aperta o peito, tá? Dura em torno aí de, vamos colocar, de 5 a 15 minutos. Mas média. É uma dor muito aguda? Eventualmente uma dor muito aguda, assim, porque é uma situação que o coração não está recebendo sangue, então aquilo ali... Está em sofrimento, né? Está em sofrimento, então a pessoa, ela nota. Muitas vezes a pessoa até acorda com a dor. Inclusive, isso é até uma coisa que é interessante. Se você já acordou com dor no peito... É um start, né? Tipo assim. É um start. Vamos dar uma olhada. E ela tem um outro aspecto muito fundamental. Ela piora com esforço, tá? Então, sim, você chega para mim e fala assim, Manuel, eu tô com uma dor no peito. Eu falo, Dudu, você tá fazendo esforço, ela tá piorando? Não. Tá tranquilo. Eu tendo a ficar menos preocupado. Agora, se você fala assim, não, toda vez que eu subo uma escada, pego uma sacola ou faço algum esforço, ela começa a piorar. Talvez esse meu amigo, na hora que ele foi atravessar a rua, que teve que acelerar o passo e tudo mais, ele sentiu mais dor ainda, né? Então, uma situação de esforço, ou às vezes uma situação de estresse emocional também dá uma descarga, eventualmente piora a dor, e isso pode ser um alerta, tá? E ela eventualmente vai para o braço, pode ir para a mandíbula, tem gente que reclama de dor de dente, pode ir para as costas, tá? Pode dar do lado direito, não é só do lado esquerdo que dá, pode ser do lado direito. Mas, em suma, o que é mais importante é a pessoa saber, primeiro, a condição de saúde dela, se ela tem algum fator de risco, né? E segundo, caracterizar bem essa dor. Se ela tiver com alta suspeita, procurar o cardiologista. Na dúvida, vai no médico, senão... Isso. Não, doutor, sensacional o nosso bate-papo aqui, porque eu acredito que está esclarecendo muitas dúvidas para o pessoal que está assistindo a gente. E tem muita pergunta aqui, ó, né, que a gente já falou sobre a hipertensão arterial, né? Isso. Quais são as principais doenças cardiovasculares no Brasil? O que mais dá problema aqui no Brasil? O que mais dá problema, né? Isso não é só no Brasil, né? No Brasil e no mundo, tá, Dudu? A primeira delas é a parada cardíaca, vamos dizer assim, provocada pelo infarto, tá? Deve ter mudado um pouco a estatística em função da pandemia do Covid. Muita gente morrendo de insuficiência respiratória, tá? Mas até o próprio Covid também dá parada cardíaca, porque ele também inflama o miocárdio, que também dá trombose de coronária, que é a artéria que irriga o coração. Então, nesse sentido, as principais doenças, tá? É infarto, tá? Em segundo e terceiro lugar, vamos colocar o AVC, que também está relacionado ao coração, que são doenças cardiovasculares, por assim dizer. O AVC, a pessoa que tem arritmia não controlada, pode formar um trombozinho aqui e vai lá para a cabeça, ou então às vezes tem um sangramento. Então são situações bem correlatas. Então, basicamente, infarto, AVC, acho que as doenças oncológicas estavam vindo em terceiro lugar, mas as doenças pulmonares pelo Covid... E aumentou, teve um start e começou agora... Um incremento, porque... Um incremento muito grande, né, de pessoas. Doutor, assim, acho que... Eu quero mesmo que o pessoal coloque nos comentários algumas perguntas que eu tenho certeza que vai pipocar com mais ainda. Dúvida todo mundo tem, né, Dudu? Não, ainda mais, né? A pessoa apaixonada, ela pode morrer também? Não, mas é engraçado que tem uma síndrome que chama Takotsubo, tá? Que a gente chama de síndrome do coração partido, né? Mas isso a pessoa sente... Embora a gente esteja brincando aqui, mas é uma situação que pode ser muito séria
existe um disparo, uma descarga adrenérgica que a pessoa tem, e aquilo ali pode provocar indiretamente um déficit de contração do coração. A pessoa fica com uma insuficiência cardíaca, vamos dizer assim. E isso é provocado por descargas emocionais. Então, às vezes uma situação de intensa pode gerar... euforia demais. Euforia, ou então uma situação de trauma, né? Uma outra coisa, você me pergunta, talvez um psiquiatra seja até mais fácil, né? A depressão, sim, hoje também muitas pessoas sofrem de depressão, de ansiedade. Claro. Ela pode causar um infarto ou ela não vai causar, mas ela pode ajudar essa questão do infarto? A emoção da pessoa, a questão sentimental, a relação sociofamiliar, a interação dela, a gente sabe que prejudica muito, tá? Então, por exemplo, normalmente as pessoas, ainda que não seja um efeito direto, vamos colocar assim, sim, mas uma pessoa que tem depressão, que está subtratada, que ela não tem controle disso, a chance dela fazer algum acompanhamento de alguma doença potencialmente grave, não que a depressão não seja, mas ela é no campo mais psiquiátrico, estou falando de uma coisa mais direta do coração. Então, por exemplo, um cara que está depressivo e não controla isso, a probabilidade dele usar o remédio para pressão também é muito pequena, né? As pessoas com depressão, elas não têm vontade de fazer muita coisa, tá? Elas têm, existe até um termo médico para isso. Então elas costumam dormir mais. A pessoa fica mais apática. Mais, né? Apática. Então ela não tem força, muitas vezes, até para sair da cama. A gente chama de hipersonia. A pessoa dorme demais, não tem muita vontade de fazer as coisas. Quanto mais exercício físico. Então, assim, há um impacto, pelo menos indireto, na saúde do coração em quem tem depressão. Isso é importante falar. E hoje em dia muitas pessoas têm sofrido tanto, né, com essas doenças psiquiátricas ou psicológicas. Inclusive o Covid, depois da pandemia. Sim, né? Esse isolamento, muitas pessoas entraram... suscitou muito quadro depressivo. E esses remédios de ansiedade, geralmente eles baixam a palpitação do coração, não sei se baixa a pressão, mas que dá aquela sensação que a pessoa ficou mais controlada. Pode camuflar também um problema cardiovascular também, né? Os sintomas de ansiedade, né, como ele envolve... descargas adrenérgicas, vamos colocar assim, sim, tá? Elas têm efeitos indiretos no coração. Então, às vezes, o coração ele acelera mais, que é o que a pessoa fala que está palpitando, né? Mas é sempre bom afastar qualquer causa cardíaca específico. É porque a pessoa às vezes não sabe. Não sabe. O problema está na cabeça, mas o coração está acelerado. O sintoma a pressão está alta. Exato. Eu costumo falar com o paciente o seguinte: o sintoma ele é real, mas o problema ele não é no locus do coração especificamente. Ele é vamos dizer assim, um sintoma gerado de forma indireta, que você sente, mas não é cardíaco, tá? Então é muito comum o paciente ir no consultório e a gente indicar, às vezes, uma psicoterapia, às vezes um acompanhamento psiquiátrico, um atendimento... né, para complementar, né? Para complementar. E a gente sabe que os sintomas melhoram. Sim. Porque eu vi, por exemplo, o meu pai, ele teve síndrome do pânico. Sim. E ele falava muitas das vezes na questão de... um aperto no coração, uma sensação que parecia que ele ia morrer. Aí falava assim, eu tenho a sensação que eu vou morrer a qualquer momento. Sim. Por causa dessa pressão, né, da mente dele. Então é mais ou menos isso também, essa ansiedade com depressão. Né? O que a gente tem que, assim, Dudu, tem que prestar atenção é poder ver até que ponto é só ansiedade e até que ponto a pessoa tem realmente um problema cardíaco. Por isso que é tão importante fazer a consulta. É por isso que eu estou falando, né? Que a pessoa conseguir dimerizar isso, né? Isso. Ter a sensação assim, poxa, isso aqui está passando do psicológico aqui da minha mente. Porque se a gente falar também que tudo é psicológico... Exatamente, também, não, porque a gente fala. Então, assim, a ideia da consulta é justamente essa. Claro que se a pessoa que tem depressão não impede dela ter problema cardíaco e a pessoa que tem problema cardíaco não impede de ter depressão. Claro. E às vezes as duas coisas estão juntas. Somam. Exato. E aí o risco realmente fica muito complicado. Maior. Muito maior porque às vezes aquilo que é tido como só um problema, só entre aspas, né? Porque a gente sabe que isso é muito sério. Só um problema depressivo, na verdade, ela tem uma causa cardíaca também de base. Não, fantástico, doutor. Pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast e eu quero falar com vocês que o doutor Manuel estará conosco aqui sempre nos podcasts, nos ajudando aqui, né? Porque já que é um doutor pode, a gente tem que ter um doutor aqui na mesa. Eu não sou doutor, então eu convidei o doutor Manuel para estar presente conosco aqui. Nós vamos entrevistar uma série de médicos bacaníssimo, de várias especialidades. Com certeza. A gente tem trazer, muita gente boa aí para trazer para cá e a gente começar a fazer uma interação e
falar sobre saúde, né? E de uma forma geral e poder levar isso para as pessoas, né? É porque é importante, né, doutor? Não é só o trabalho médico isolado, né? A gente precisa divulgar, informar, porque às vezes uma informação que parece boba para outro pode salvar uma vida. Claro, com certeza. Isso aí é nas mais diversas áreas. Acho que a gente tem que somar, né, Dudu? Sem dúvida. Doutor, muito bom estar com você aqui. Valeu. E, prazer. Pessoal, aproveita aí, clica no gostei, né? Dá um like, igual meu menino fala, dá um like, coloca no sininho e compartilha. Aproveita mesmo, compartilha, copia o link aqui desse vídeo e manda aí para os seus familiares, para que eles tenham, às vezes, esclarecimento de algumas dúvidas. Claro. E fiquem ligados aí no nosso YouTube, no nosso Instagram. Em breve vai ter um site também direcionado aí para vocês. E vamos captar, tá? Indica lá e voltamos muito em breve. É isso aí, Dudu. Show de bola. Forte abraço. Forte abraço.